Nessa apresentação de hoje, vamos trazer alternativas de hardware chamadas acionadores, cuja utilização é indicada para usuários com limitações físicas ou comprometimento motor, visando facilitar o seu acesso aos sistemas e recursos computacionais. Os acionadores, em sua maioria, são dispositivos de pressão colocados em qualquer parte do corpo que o usuário possa controlar pressionando. Também existem acionadores que são usados através da contração muscular, ou do piscar de olhos, ou por tração, entre outros, dependendo da habilidade que o usuário possui. Os acionadores, em geral, são explorados através de mouses e teclados, visando possibilitar o acesso do usuário especial ao computador e, a partir daí, estar conectado aos diferentes recursos informáticos, principalmente a internet. Também são bastante utilizados para conectar brinquedos para crianças. Vamos ver agora uma demonstração mais detalhada sobre os diferentes tipos de acionadores, para depois vocês poderem discutir o tema com seus colegas no fórum e no bate-papo e buscar alternativas e possibilidades de construção de acionadores. Bom trabalho. Nesse momento a gente vai procurar conhecer, então, o que são os acionadores. Os acionadores são chaves do tipo liga-desliga, né, que faz a ativação, principalmente faz a ativação do clique do mouse. Então, através de um acionador colocado em alguma parte do corpo que eu tenho habilidade, eu vou ter a possibilidade de fazer o comando, o acionamento. Né? Então, acionadores são constituídos por um contato elétrico que se mantém ligado ao ser pressionado. Esses dispositivos facilitam o acesso ao computador através da simulação das funções do mouse ou do teclado. Seu uso está indicado para usuários com limitações físicas ou usuários cujo acesso ao computador necessite ser simplificado. Para alguns alunos com deficiência mental, por exemplo, é muito complicado no primeiro momento e ter sucesso no primeiro contato com o computador é muito importante. Então a gente faz um acesso facilitado, faz um software de apresentação, uma história linda e ele vira a página através do acionador, no sentido ele se torna competente. E a partir dali começa a se interessar mais pelo uso do computador, pelo recurso, pelo feedback que o computador lhe passa e a gente vai aproximando dele, então, esses acessórios, né, comuns, como o mouse, como o teclado, enfim, dentro de um programa de evolução. Acionadores, então, como a gente viu, são chaves, né? A maior parte dos acionadores são acionadores de pressão. E esse acionador de pressão, que vai fazer o clique do mouse, eu vou colocar na parte do corpo que eu tenha um bom controle. Um acionador pode ficar, né, para fazer o acionamento através da cabeça, o queixo, atrás da cabeça, de um lado. Nós vimos o IntelliSwitch, onde eu posso conectar 5 acionadores, cada um com uma proposta diferente, um leva o cursor para cima, outro para baixo, outro faz o clique, enfim. Para colocar o acionador, né, em diferentes partes do corpo, nós podemos fazer o uso de braços de acionadores como este. Eu posso regular, posicionar, né, aumentar o tamanho, colocar, por exemplo, aqui, para que eu tenha o controle com o queixo. Então, ele é todo articulado e nós vamos posicionar o acionador na área onde eu tenho o controle, certo? Esse é um dos tipos de acionadores de pressão. Ainda quando trabalhamos com crianças muito pequenas, né, onde a gente já vislumbra que o computador, né, será uma ferramenta muito importante para a educação e para a comunicação, como no caso dos paralisados cerebrais, muito cedo a gente pode conectar com os acionadores, eles ainda pequenininhos, e no sentido de eles entenderem, né, da possibilidade de ativar algo através desse gesto, né, que terá um efeito. E uma das ideias para isso é a adaptação de brinquedos. Aqui eu tenho um brinquedinho a pilha comum, onde foi colocado um plugzinho que vai receber, então, o acionador. E no momento em que a criança faz a ativação, o carrinho vai andar.
E nesse sentido a gente faz roda gigante, bonequinhas que dançam, dependendo se é um menino ou se é uma menina, a gente vai fazer essa pequena adaptação. Depois eu vou passar para vocês um site onde mostra, né, como eu posso fazer essa adaptação em brinquedos ou essa adaptação no mouse, porque o mouse também deve ser adaptado. Aqui a mesma coisa que eu tenho no brinquedo, eu tenho o plug do mouse. Esse mouse ele é comercializado ou ele pode ser adaptado, né, pelo próprio professor, por alguma pessoa que entende assim, um pouquinho na questão da eletrônica, aqui vai colocar, vai fazer uma interrupção, né, no contato do clique e vai colocar o plug para receber o acionador. Vamos então virar já com o acionador. Eu peço para passar ali no computador. Então nós vemos aqui alguns exemplos de acionadores. Na primeira linha, todos são acionadores de pressão. Eu tenho acionadores com diferentes tamanhos e com diferentes formatos e com diferença de resistência ao toque, né? Alguns são muito sensíveis, outros não. O último acionador que a gente vê, esse amarelo, é um acionador de pé, um acionador mais resistente, né? E é colocado para o pé. Depois nós temos embaixo um acionador de tração, que nós vamos mostrar ele aqui pessoalmente. No meio é um acionador onde o clique é ativado pelo sopro ou pela sucção. Na segunda linha, no meio. Então eu tenho dois caninhos de borracha, como sondas, onde eu posso fazer o acionamento pelo sopro. Esse caninho vai na boca, a gente sopra e aí com isso faz ou a sucção. Na linha do meio ainda, o terceiro é um acionador que é ativado pelo piscar de olhos. E eu posso regular essa sensibilidade no sentido de ele não estar sendo ativado com o piscar fisiológico, com o piscar natural. Quando o usuário faz uma contração muscular sustentada para o piscar, então eu tenho a ativação. E o último acionador, né, que está na parte bem embaixo da tela, é um acionador que ele é ativado pela contração muscular. Eu posso não ter movimento nenhum, mas se eu tenho um sinal elétrico de contração de algum músculo, eu coloco um eletrodo sobre esse músculo, né, que vai perceber o nível de contração muscular residual. E aí, a partir dessa contração, mesmo que não haja movimento, eu posso ter a ativação. Então, esses sensores são colocados no corpo, na área onde há uma percepção de contração muscular. Pode voltar para cá? Nós vamos agora mostrar pessoalmente alguns tipos de acionadores. Vamos começar pelos acionadores de pressão, né? Nós vimos os acionadores mais comuns. Ele tem dois tamanhos, um tamanho maior e aquele que está no suporte é o mesmo tipo, o acionador da Tasha. Esse acionador vem do Canadá. Ele tem uma ótima sensibilidade e ele fica muito estável. Ele tem uma base emborrachada também no sentido de não deslizar. E o usuário, então, vai fazer a pressão. Depois, vários formatos diferentes de acionador de pressão. Um acionador que vai ficar na minha mão, e eu vou fazer a pressão. Um acionador também de pressão menorzinho, que eu posso usar em apenas um dedo. O dedo onde eu tenho habilidade de pressão. Aqui outros tipos de acionadores de pressão também para a mão. Com esse movimento eu faço o clique. Aqui nós temos, para um usuário que tem a sua mão fechada, né, ele tem esse acionador que vai ficar na mão e ele vai fazer a pressão e com essa pressão ele terá então a ativação do mouse. Ainda de pressão nós temos aqui um acionador, que ele é um acionador que ele é feito por, ele tem infravermelho, ou seja, a parte que fica conectada no mouse, tem uma parte que fica no mouse e a outra parte fica com o usuário, aonde ele estiver, se ele está numa cadeira de roda mais distante, eu posso fazer a ativação aqui e por infravermelho, então a ativação é feita lá
no computador para que haja o clique do mouse. E eu vou posicionar esse acionador sem a interferência de fios, né, chegando até o mouse. Aqui eu tenho um outro acionador de pressão, que ele é semelhante a esse, mas ele é mais resistente. Então ele vai ser indicado para pessoas que têm movimentos mais bruscos e não tenha o perigo de quebrar. Esse é feito de plástico, esse é todo em metal, né? E ele é então um pouco mais resistente. Temos aqui um outro tipo de acionador, que ele é colocado também num suporte e fica colocado num local sempre à disposição, a posição do acionador com relação ao seu acesso. Neste caso, o movimento para ativação do clique vai ser bater sobre essa haste, que é uma haste flexível. Então, através desse movimento, ele vai fazendo o clique. O outro tipo de acionador que nós temos aqui é o push-click. Esse acionador é um acionador de tração. Então, é uma caixinha e dessa caixinha sai um fio. Então, é um movimento de tração que vai fazer o clique do mouse. Então, se eu tenho a possibilidade de puxar o meu braço, e aqui eu tenho o velcro, e eu vou fixar na mesa o acionador ou na minha cadeira de rodas, e eu tenho esse movimento ótimo. Esse movimento é o meu movimento controlado. Eu posso, através de puxar o braço, ele vai ser indicado porque algumas pessoas, no acionador de pressão, colocam a mão, olha lá meu carrinho, colocam a mão e fazem. Então, ficam, né, ativando o clique. Então, nesse caso, para esse usuário, talvez seja mais recomendável o acionador de pressão, se ele tem esse movimento. Uma outra forma de ativar pela tração pode ser, eu poderia fixar com um esparadrapo, com um microfone, colocar sobre a cadeira, e aí o movimento de rodar a cabeça vai fazer a ativação do clique. Né? Então, vocês imaginem que o acionador ele tem que ter, primeiro, uma conexão com o mouse ou com um dispositivo como a Intuit Switch que nós vimos, né, um dispositivo para que haja a entrada do comando ao computador. E eu tenho que ter um software que exija esse clique, como software de apresentação, de cliques digitais, ou um teclado virtual com varredura, ou qualquer outro programa de varredura. O acionador em si, ele não faz o deslocamento do mouse, ele faz a ativação da área. Então, ou ele está associado ao equipamento que dê a ele a função de deslocamento de cursor, como o Intel Switch, ou ele está associado a um software de varredura, onde as áreas do computador são iluminadas, uma a uma, e ele vai fazer, então, a seleção através da ativação da área que ele deseja. Essa varredura ela pode ser visual, é um sinal visual percorrendo a tela do monitor, ou ela pode ser auditiva. Eu posso ter um teclado e cada letra é selecionada. E aí, então, eu me escuto A, B, C, D. Eu quero digitar o D, então eu faço a ativação do D.